Hoje falaremos da cirurgia de contorno corporal mais procurada no Brasil e no mundo, que é a lipoaspiração. A lipoaspiração consiste na retirada da gordura que fica entre a pele e o músculo e, usualmente, nós retiramos somente a camada profunda de gordura através de pequenas incisões. Os pacientes sempre perguntam das cicatrizes. São pequenos furos que nós fazemos em áreas em que a gente tenta esconder do biquíni, em geral dentro do umbigo, embaixo do peito e aqui nessa região do pubis, dentro da marca de biquíni do paciente. Nas costas, da mesma forma, no meio do sacro, na marca do biquíni superior e às vezes uma pequena incisão nessa região e dentro do biquíni aqui no glúteo, especialmente quando queremos dar contorno a esse glúteo. Essas incisões são em média de 1 centímetro, pequenas, e os pontinhos nós retiramos em torno de 1 semana. Os pacientes quase não ficam com marcas, é uma cirurgia que deixa poucas marcas. Atualmente, a novidade da lipoaspiração são as tecnologias que nós podemos associar para tratamento da pele. Há muitos anos, nós somente esvaziávamos essa gordura que fica nesse plano entre músculo e pele, e muitas vezes, quando a paciente tinha algum grau de flacidez, sobrava a pele e a gente deixava um resultado estético não tão favorável. Na atualidade, surgiram várias tecnologias e aí a gente inclui a radiofrequência, o jato de plasma, o laser, para que a gente possa, no mesmo ato cirúrgico em que a gente esvazia essa gordura, tratar essa pele que fica acima dela. Vou mostrar para vocês a ponteira do BodyTite, que é uma radiofrequência, para vocês entenderem como ela funciona ali embaixo da pele dentro do centro cirúrgico. Nós fazemos a lipoaspiração, retiramos a gordurinha e depois nós viemos com essa parte aqui por dentro da pele e essa outra aqui em cima da pele, mais ou menos isso. E a gente emite através dessa região uma radiofrequência, um calor, que faz o quê? Produz colágeno, estimula colágeno ali nessa pele que ficaria antigamente vazia pela retirada da gordura. Qual é a melhor tecnologia? Nós ainda não sabemos. Sabemos que a lipoaspiração ganhou muito com essa associação de tecnologia. Todas são válidas e vai depender muito de cada paciente. Pacientes jovens com uma boa alimentação proteica, que praticam dieta e exercício físico, sempre respondem melhor do que pacientes com mais idade e que não são adeptos de uma boa alimentação e uma atividade física associada. Ludmila, como é essa lipoaspiração? Como é esse pós-operatório? Que todo mundo pergunta. Gente, lipo dói. Então, passou por mim na avaliação, a gente programou a cirurgia, a gente chega no centro cirúrgico e faz uma infiltração nessas áreas que a gente vai lipoaspirar. Por quê? Porque a lipoaspiração, apesar de não cortar os vasos, ela traumatiza ali com a cânula e sangra. Então a gente coloca em toda a região que a gente vai retirar a gordura uma solução de soro fisiológico associada à adrenalina e muitas vezes a um anestésico para a gente diminuir o sangramento e diminuir os efeitos da anemia ali pós-operatória. Feito isso, a gente vai com uma cânula bem fininha, aspirando em movimentos repetitivos toda essa gordurinha que está nesse tecido subcutâneo profundo. A gente evita uma aspiração muito superficial, muito perto da pele, para não termos depois no pós-operatório irregularidades. Tirou esse tecido, se o paciente fizer costas e frente, se fizer culotes, a gente geralmente começa com o paciente de barriguinha para baixo, faz a parte das costas. A gente pode associar o enxerto de gordura no glúteo, que é muito comum, para dar mais contorno, melhorar o formato. E aí depois a gente vira o paciente e faz esse mesmo procedimento de frente. Quanto eu posso tirar numa cirurgia desse paciente? 5 a 7% do peso corporal. Para isso, o paciente precisa estar com os exames bons, não ter anemia, estar com a parte nutricional
toda equilibrada. 5 a 7% de um paciente, em média de 70 quilos, a gente consegue tirar aí 4 litros, 4,5 litros de gordura, que é bastante coisa e já entrega um belo contorno corporal. Feito isso, o nosso paciente precisa colocar no pós-operatório uma cinta. A parte chata da lipoaspiração é essa. O paciente precisa vestir uma cinta mais ou menos assim, e eu gosto de que ela seja de bermudinha, para que não garroteie aqui a virilha, e de abertura frontal, porque facilita o paciente a se vestir sozinho. Quanto tempo de cinta? 60 dias de cinta. São 30 dias, 24 horas por dia e depois 12 horas por dia. Por isso que os pacientes não gostam muito de operar no verão. 1, porque não pode tomar sol. 2, porque você precisa usar roupas que cubram essa cinta e a gente mora num país e numa região que faz bastante calor. Junto com a cinta, todas as vezes que a gente opera abdômen, a gente usa uma placa, uma tala semi-rígida por dentro da cinta. Por quê? Para evitar alterações posturais que marquem o abdômen desse paciente. A lipoaspiração descola a pele ali através das cânulas. Então, a gente vai fazer essa pele colar de uma maneira homogênea, com uma compressão homogênea nessa região através das talas. Quanto tempo, Ludmila? O tempo que a gente tiver de cinta, 60 dias, especialmente nos momentos em que o paciente for voltar ao trabalho e ficar sentado, para evitar que tenham aquelas dobras pela cinta ou dobras que ele já poderia ter previamente, porque é muito comum a gente pegar uma barriga marcada. Não menos importante, no pós-operatório e no intraoperatório, o paciente usa uma meia antitrombo. Trombose é o nosso medo nessa cirurgia, em toda cirurgia plástica. Então, a gente não abre mão de prevenir a trombose de todas as formas. E um dos mecanismos é a meia antitrombo. Ele vai usar essa meia branca, linda, durante 7 dias no pós-operatório, sem tirar. Essa é uma via da prevenção. A segunda é o compressor pneumático intermitente, que é um massageador que a gente usa durante a cirurgia e no pós-operatório no quarto, até o paciente levantar para andar. A terceira coisa é a deambulação. Andar é a principal forma de prevenir trombose. Então, o nosso paciente, ele dorme com uma enfermeira no hospital, no quarto, principalmente para que ela faça o paciente levantar já no mesmo dia da cirurgia e mexer as suas perninhas. Claro que ela vai cuidar do paciente, vai colocar a cinta no dia seguinte, fazer o curativo, estar ali para qualquer eventual intercorrência, mas essa é a nossa principal função. Junto com isso, a gente ainda usa um anticoagulante, porque a gente quer ter 0 riscos em cirurgia plástica, a gente se cerca de todas as formas. Mesmo assim, eu posso ter trombose? Pode ter trombose, e aí a gente vai tratar a trombose e vai deixá-la da melhor forma possível, caso essa eventualidade aconteça. Nesse pós-operatório da lipoaspiração, 100% dos pacientes terão fibrose. O que é fibrose? Como a gente esvazia esse espaço, a gente tira a gordura e fica com esse espaço vazio ali no subcutâneo, o nosso corpo faz uma enxurrada inflamatória ali nessa primeira semana. Por isso que o paciente incha muito na primeira semana, fica mais dolorido. Gente, lipoaspiração é uma cirurgia que dói, e dói bastante. Claro que a gente controla com as medicações analgésicas de horário, mas a primeira semana é uma semana em que o paciente fica repensando por que ele fez aquilo. Depois ele ama. Mas, enfim, esvaziamos esse tecido subcutâneo ali, deixamos um espaço vazio. O nosso corpo vai fazer uma cascata inflamatória ali de líquido, jogar células para promover a cicatrização. Fibrose nada mais é do que colágeno. O nosso corpo produz colágeno nesse processo de cicatrização. E aí ficam aqueles nódulos. Os pacientes referem que está duro, que está um pouco irregular. Em torno da segunda semana pós-lipo, 100% dos pacientes têm essas fibroses. E aí, como é que a gente trata e o que a gente faz para não deixar que essa fibrose atrapalhe o resultado estético e que ela fique ali para sempre? Um pouco de fibrose, gente, é benéfico para colar mais essa pele.
O que as tecnologias, inclusive, fazem é induzir essa produção de colágeno e fibrose. Então, a gente tem que ter a fibrose, mas ela tem que ser moderada, ela tem que ser controlada, ela tem que ser regulada. Por quem? Pelas nossas fisioterapeutas. A fisioterapia, especialmente no pós-operatório de lipoaspiração, ela é primordial, essencial e tão importante quanto o nosso ato cirúrgico. Se o paciente não cuidar bem desse pós-operatório, ele pode ficar com algumas sequelas dessa cirurgia que não são legais. Então tem que cuidar e fechar sempre um bom profissional, normalmente indicado pela nossa equipe, para que o seu pós-operatório seja todo alinhado. Uma boa fisioterapia, ela inclusive diminui a chance de seroma, faz uma reabilitação do paciente mais rápido. Falando em fisioterapia e lipoaspiração, nós usamos desde 2016 o tape intraoperatório. O que é isso? Aquela fita de atleta colorida que os atletas usam para roxo, para hematoma, a gente cola no paciente na sala de cirurgia, em toda a área lipoaspirada. Tanto aqui abdômen, se a gente aspirar axilas, em todo o dorso, ele sai todo coladinho com aquelas fitas de atleta e ele permanece em torno de 7 dias com essa fita. Por quê? O tape diminui muito hematoma, seroma, diminui edema do paciente, o edema fica mais controlado. E aí, quando a gente tira essa fita com 7 dias, é incrível, mas o paciente tem muito pouco roxo nessa área em que ela ficou bem adaptada. A gente não consegue uma boa aderência do taping nas coxas, em geral, por causa da vestimenta da cinta. O tira e coloca, às vezes, faz ele descolar um pouco mais rápido. Mas é uma ferramenta que mudou o resultado da lipoaspiração. Os pacientes veem muito mais rápido o contorno corporal e tem muito menos intercorrências. Tirando o taping com 7 dias, a gente vai fazer visitas semanais ao nosso consultório para o acompanhamento das fases da lipoaspiração, das fases da cicatrização e, se precisar, a gente vai manter o taping nas regiões que tem um pouco mais de fibrose, ou um pouco mais de edema, ou um pouco mais de líquido. Em que áreas do corpo nós podemos realizar a lipoaspiração? Basicamente todas. As pessoas me perguntam com bastante dúvida se a gente pode fazer lipoaspiração na perna. Pode, gente, até no tornozelo, com delicadeza, nós podemos fazer lipoaspiração. Nessa região que nós chamamos de pré-axilar ou axilas, na lateral do tórax, no abdômen, no culote, na parte de dentro da coxa, no joelho, aquela gordura que a gente tem na lateral do joelho, na papada, nós podemos retirar a gordura de praticamente todas as regiões que ela existe. E nós podemos também aproveitar essa gordura para melhorar o contorno corporal do paciente e implantá-la aonde é desejado. Onde nós podemos? Peitoral masculino, glúteos, que é onde a gente mais injeta gordura. Na panturrilha, algumas pacientes que têm uma panturrilha fina, pequena e desejam melhorar o contorno da panturrilha, em algumas áreas das coxas, em depressões que a paciente possa ter por cicatrizes, a gordura ela é muito bem-vinda. E vamos falar também de rosto. Nós podemos fazer a lipoaspiração de papada e nós podemos, mesmo que não se faça a lipoaspiração de papada, usar a gordura retirada do abdômen para colocar no sulco, para colocar no malar, para rejuvenescer essa pele. Por isso, então, a lipoaspiração é uma das cirurgias mais realizadas no nosso país. É uma cirurgia em que a gente associa com frequência a outras. O paciente vem fazer uma face, quer sempre fazer uma pequena lipo em um lugar ou outro. Na cirurgia da abdominoplastia de contorno corporal, nós associamos em praticamente 100% dos casos. Vai fazer uma mama e quer melhorar um contorno, nós associamos a lipoaspiração e também podemos fazer a lipoenxertia, um enxerto de gordura nessa mama para dar mais volume ou cobrir uma prótese ou melhorar essa pele. Apesar de todo esse pós-operatório prolongado, de cinta e doloroso, essa é a cirurgia mais realizada e os pacientes ficam bastante satisfeitos com o resultado. Espero ter esclarecido um pouco dessas dúvidas. Em geral, nessa primeira consulta, na indicação da lipoaspiração, a gente bate esse papo bem longo, detalhando as informações da lipo para que o paciente, tendo conhecimento do que vai acontecer, esteja mais seguro no seu pós-operatório.